Eu imagino que ao longo desses tantos anos, você já devem ter quebrado o pau e falado: eu não vou mais trabalhar com você, eu desisto. Eu imagino. Hoje eu recebo o Fábio, mais conhecido como marido da Valéria Dalcol, uma das referências de harmonização facial no Brasil. Nesse episódio, primeira vez sem a Bel, nós vamos contar um pouquinho do que acontece por trás dos bastidores, quando negócios e casamentos se misturam. Estamos aqui então com o Fábio, marido da Valéria Dalcol, e hoje a gente vai fazer um bate-papo muito... Eu quero que seja muito fluido, que a gente consiga realmente trazer aqui pro pessoal que está assistindo a gente um pouquinho de como é seu dia a dia dentro do instituto, dentro da... Se começou como uma clínica, né? Mas hoje em dia já é uma empresa, um ecossistema bem formado. Então, Fábio, seja bem-vindo ao Deus Zebra. Queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente aqui. E se puder comentar com a gente um pouquinho de toda essa história, como foi essa transição de carreira. O Fábio é dentista, pra quem não sabe. Ex-dentista. Ex-dentista? Não, uma vez dentista, sempre dentista. Não sai da alma, não. Não sai da alma. Então, se puder comentar com a gente como começou e o que se tornou hoje, né? Todo o ecossistema junto com a Valéria. E se você puder comentar com a gente um pouquinho. Então, vamos lá. Sou dentista, né? Formamos em 2002. É muito tempo. Então, eu atuei dentro da cadeira de 18 para 20 anos. Eu sei que eu tenho cara de novo, não parece isso. As nossas esposas fazem isso com a gente, mas foi, né? Isso que aconteceu. Assim, muita gente não sabe da história da gente, né? A pessoa olha como é que tá hoje e fala, poxa, tá bom. Mas, assim, é um constante aprendizado, você, na verdade, se tornar um empresário. Mas tudo começou lá atrás, né? Então, a gente trabalhava junto. A gente morava numa cidade chamada Ecoporanga. Né? É no noroeste do Espírito Santo, uma cidade que a cidade tem 12 mil habitantes. Ninguém acredita que o protocolo começou lá, nasceu lá. Né? Então era eu, Valéria, a gente tinha 3 colaboradores, 3 pessoas que trabalhavam com a gente. Ela numa sala, eu no outro, numa recepção para nós dois. Né? E já era o suficiente, né? Já era o suficiente na época. E lá atrás, quando o dentista foi ganhando espaço para fazer harmonização, lá no comecinho, a gente viveu aquela época conturbada, né? Que algumas profissões estão vivendo hoje. A gente viveu isso lá atrás. E Valéria foi uma das pioneiras e foi a pioneira no tratamento de pele, que era mais improvável ainda do que a harmonização. Sendo dentista. Foi um desafio para ela, isso lá atrás, né? Porque eventualmente todo mundo queria fazer o quê? Toxina, preenchimento, que era o que estava em alta na época. Teoricamente sobrou aquilo para Valéria, né? E ela entrou, gostou. E lá atrás, quando ela começou a dar aula, eu adoro Ecoporanga, eu adorava morar lá. Eu já sabia que ia dar errado. Ia dar errado, não, deu certo, mas naquele momento eu saí de lá, era uma coisa improvável que eu não gostaria. E acabou que aconteceu, né? A Valéria começou a dar aula. E nesse momento foi muito interessante, por quê? Porque a vida dentro do consultório, ela cansa muito. Imagino. Quem trabalha realmente, senta às 7 da manhã e trabalha até às 8, você fica com dó, com receio de sair de dentro, de ir no médico, de fazer qualquer coisa. Você olha para o lado, vê seu concorrente trabalhando, você fala, poxa, é só eu que não estou trabalhando, ainda mais numa cidade pequena. Sim. Então aquilo, o profissional liberal tem disso, de não querer sair da cadeira, porque ele acha que só rende dentro da cadeira, sentado na cadeira. Produzindo 100% do tempo. Só que ao mesmo tempo, aquilo já estava ficando mais maçante e eu queria fazer uma outra coisa. Porque eu não tinha tempo de ir num banco, por exemplo. Né? E coincidiu que aconteceu, a Valéria começou a dar aula e um pouco depois teve a pandemia e a gente ficou um tempo em casa. O que eu fui? Fui atrás de conteúdo do que eu queria. Sim. Aí nessa época eu fazia muito curso, eu via muito conteúdo no YouTube. Eu fiz uma pós-graduação em gestão na FIA. Que legal. Então eu fiz nessa época. Aí nessa época eu comecei a ver que o meu negócio, na verdade, que era a clínica odontológica, que eu tratei sempre como um negócio totalmente familiar, porque o negócio é o seguinte, quando entra o dinheiro, você coloca no bolso, não faz falta, é uma beleza. Mas quando você não tem mapeado como que o seu negócio funciona e quando você sente uma dificuldade dentro dele,
para você correr atrás dessa dificuldade é muito difícil quando você não tem dados, você não tem mapa, você não tem nada disso. Sim, porque você não sabe por onde começar, né? Você não sabe a porcentagem de procedimento que é responsável pela maioria do seu faturamento e você não sabe o que está dando errado ou não para você correr atrás. Sim. E o fato de você não ter a ciência, né, de qual é o problema, eu acho que faz com que a pessoa fique cada vez mais ansiosa e cada vez mais preocupada nessa questão que você comentou, né, de eu não posso sair daqui, porque é aqui que eu faço dinheiro. Só que se ela tiver com uma precificação errada, se ela tiver, sei lá, fazendo antecipação da maquininha e isso está sendo o problema dela, não vai adiantar ela trabalhar mais. O dia dela pode ter 48 horas, que se o ralo tiver aberto, não importa o tanto que a torneira esteja aberta também. Então, poucas pessoas têm essa visão, né? De você, por exemplo, saiu ali da tua área, né? De, deixa eu ir fazer uma pós em gestão para eu conhecer mais da gestão do meu negócio, eu saber onde eu posso melhorar. Porque tem uma hora que não é só técnica mais, né? Eu acho que a técnica esgota. Mas e todo o restante, né? Os periféricos ali? O que a gente pode fazer para melhorar nosso negócio? O profissional liberal, ele sofre largar a cadeira. Por dois motivos. Porque ele acha que aquilo ali que faz ele faturar realmente. E segundo, porque ele não tem conforto em número. E aí ele evita, né? Falar sobre isso, né? Ele acha que ele se enfia cada tem vez mais em Tem trabalho. sofrimento. Aí nesse momento, eu meio que me alertei sobre isso e já fui colocando em prática alguma coisa dentro da clínica. Né? Legal. E concomitantemente, a Valéria começou a dar aula, começou a gerar um pouco de autoridade e eu comecei a ver que ficar em Ecoporanga não era mais o caminho lógico a se seguir. Isso coincidiu com essa época de eu também estar querendo alguma coisa nova. Aí a gente ficou, poxa, vamos para São Paulo. Valéria começou a dar aula aqui, numa parceria aqui em São Paulo, e a gente ficou naquela, vai para São Paulo ou fica em Vitória? Né? Porque Ecoporanga é 4, 5 horas de viagem de carro. É longe. De Ecoporanga. Então, para Valéria pegar um avião para vir para São Paulo, era uma viagem. Trabalhoso. Entendeu? Além de ficar em estrada, uma série de coisas. Mas, ao mesmo tempo, o negócio puxa para São Paulo. Né? Todo negócio puxa para São Paulo, ainda mais quando ele vai tendo escala e vai crescendo. Sim. Só que a gente, um filho pequeno, né? 2 filhas, a gente tem 2 filhas pequenas, na época 5 e 8, 9 anos. Né? E a gente falou, poxa, a qualidade é muita mudança de vida, é mudança muito brusca. Sim. A gente sem ninguém em São Paulo, a gente começa a trabalhar, deixar 2 crianças dentro de casa. Não vai rolar. Então, a gente optou por ir para Vitória. Aí minha sogra, por exemplo, sempre quando a gente vinha para cá, fica lá na casa da gente, toma conta das crianças. Hoje a gente tem mais 2 sobrinhos morando com a gente, então eu tenho 4 adolescentes em casa. Aí a gente foi fazendo essa transição, mas ao mesmo tempo a gente tem negócios em São Paulo e a gente mora em Vitória. Esporadicamente estão em São Paulo, mas... Sempre. A gente está aqui 1 semana, 10 dias no mês. Sempre. O evento é em São Paulo, nosso curso é em São Paulo. Então não tem... Um pouco da vida acontece aqui em São Paulo. Sim. E concomitantemente com isso, a empresa foi crescendo. E aí começou a parte de ensino, daí começou a parte de... aliás, já tinha começado a parte de ensino, que você comentou que a Valéria já vinha esporadicamente para São Paulo, mas estava ficando difícil, e aí meio que a clínica mesmo acontecia, mas você já não era mais a mão de obra da clínica, você já ficava mais nessa parte de gestão. Pra você ter noção, eu não coloquei nem cuspideira na clínica. Já sabia que não ia mexer. Porque senão ia tentar. Aí, o que a gente fez? A gente saiu de Ecoporanga. Hoje parece fácil isso aí, mas no meio disso tudo tem questão familiar, questão financeira, uma série de fatores que a gente vai levando em consideração para criar o caminho. Sim. A gente colocou uma clínica, a gente fez a clínica, que é a nossa base de clínica em Vitória, que é a base até hoje de clínica em Vitória. Né? Nesse meio tempo dessa transição, a gente foi construindo essa clínica em Vitória. Nesse meio tempo, a gente tinha uma parceria de curso aqui em São Paulo, né? Que essa parceria tocava a operação do curso. A Valéria dava aula da parte dela. A Valéria, a gente acabou com essa parceria e nós tomamos conta de forma autônoma de tudo nosso, inclusive da operação do curso, que a gente não tinha expertise nenhuma nisso. Teve que desenvolver. Nenhuma.
Sim. Aí eu fui atrás de outro lugar para dar curso, de outro parceiro, e com a insegurança de não saber se a gente ia formar uma turma ou não para começar a dar o curso. Uhum. Sempre aquele receio se vai ter gente suficiente, se vai dar quórum, se vai valer a pena financeiramente. Aí como é? Como que são as coisas? Eu fico até arrepiado na hora de contar, porque quando a gente passa por isso tudo, né? Só quem passou. Eu consegui um outro local para dar curso. A gente não tinha nem estrutura empresarial. Na verdade, era eu e Valéria. A gente conseguiu algumas pessoas para ajudar a gente no marketing. Quem está me assistindo, que é aluno da Valéria, sabe que eu vendi muito curso lá atrás. Muita gente vem direto comigo no telefone, mas muito. Fiquei um tempo, né, até estruturando as coisas. Isso foi num dia 22 de dezembro, né, que a Valéria anunciou no Instagram que a gente ia ter curso. Aí, nós assim, até começo de janeiro, meio de janeiro, a gente já tinha 6, 8 turmas formadas. Caramba, você lembra que ano que foi isso? Foi dezembro de 21. Dezembro de 2021. Já faz uns 6 anos aí, 7 anos. 6 anos. Foi dezembro de 21. Porque a primeira turma nossa foi em fevereiro de 22. Legal. Então, quando a gente ouve, né, aquela frase, caramba, do nada. Do nada. O do nada demora uns 10 anos, demora uns 15 anos, né? É isso aí. A gente formou as turmas, aí começou tudo a acontecer, né? Começou tudo a acontecer. Aí hoje o que acontece? Até para te contextualizar como que funciona, como que a gente chegou no que a gente tem hoje, né? A gente enxergou lá atrás que a gente tinha um ecossistema. Né? Na verdade, a mesma cliente que precisava, de repente, do curso, precisava de produto, entendeu? A gente também entende que hoje a gente tem 2 públicos, que é o profissional e é o paciente. Né? Então, a gente foi entendendo ao longo do tempo isso, e hoje a gente sabe que a gente fala no mesmo canal para esses 2 públicos, mas que esses 2 públicos, na sua maioria, são mulheres que gostam de beleza. Sim. Com alguma especificidade diferente, porque uma é profissional, outra não, mas no geral elas gostam da mesma coisa. Sim, tem alguma coisa em comum ali, né? Tem alguma coisa em comum. Então, dentro desse contexto do que tinha correlação uma coisa com a outra, a gente foi desenvolvendo principalmente no instinto da Valéria e no senso de urgência dela de achar solução e resultado porque ela acreditava. Né? Eu sinto que quem acerta hoje em dia o timing, às vezes é muito mais importante e muito mais rentável, se a gente pode dizer assim, do que você acertar o tema. Então, como você comentou, né? A Valéria percebeu que o público estava pedindo ali. Basicamente, eu tenho aqui um conhecimento e as pessoas estão pedindo para eu compartilhar esse conhecimento. Exato. Vamos criar um curso? Acertou o timing, acertou o público, aí é sucesso. E uma coisa que eu acho diferencial é a busca pelo resultado. Não ficar satisfeita com o que se tem hoje no mercado. Se alguma coisa não funciona, que eu não estou satisfeito com isso, por que eu não vou correr atrás de uma outra informação, um outro conhecimento que eu possa melhorar isso para todo mundo? E você acha que vem daí a parte de produtos ou a parte de daí pesquisa? Vem tudo. Legal. Daí vem tudo. Porque hoje dentro do ecossistema de vocês tem a parte de clínica, tem a parte de ensino, tem a parte de produtos e tem a parte de pesquisa. Exato. Que você comentou. O que aconteceu? Lá atrás a Valéria saiu da clínica para ensinar. Ela começou a ter conteúdo e conhecimento para isso. As pessoas começaram a ficar interessadas e automaticamente isso aconteceu. A Valéria começou a ver que dentro da classe de produto, é a mesma coisa um pouco da escola, né? Muito produto com ativos específicos e que funcionam só para alguma coisa específica. E a Valéria foi sentindo necessidade de incorporar produtos diferentes, com mais ativos, que funcionassem de uma maneira efetiva. A Valéria acredita em protocolo. Então, ela acredita que tem que haver um tratamento na clínica, sentado na cadeira. Mas ela acredita que tem que ter o tratamento em casa, de home. Então, isso tudo foi agregando valor e ela vendo a necessidade de acontecer isso, de ter um protocolo próprio para ter o resultado que ela esperava. E junto com isso, a necessidade de, além de ter a comprovação clínica, científica, através de artigo e de pesquisas de outros profissionais, de ter a pesquisa e o desenvolvimento de artigo e conhecimento própria dela e da equipe dela. Né? Então, hoje a gente também tem uma equipe de desenvolvimento de produto e desenvolvimento de artigo, de conteúdo científico. Legal.
E pensando nesse ecossistema desse tamanho, assim, né? Como que você divide o seu tempo, assim, né? Ou não só você, mas a Valéria também, né? Como que vocês fazem para ter um pouco do tempo de vocês para todas essas divisões que vocês acabaram criando, né? Como que vocês conseguem ficar ali mantendo todos esses pratinhos rodando ao mesmo tempo? Isso né? que é o desafio do negócio. Porque não é só isso, ainda tem a vida pessoal, né? Tem a Vocês vida têm pessoal, tem filho, tem uma série de coisas, né? Assim, eu tenho muito claro na minha cabeça que a gente está vivendo algum momento da vida da gente que a gente deixou um pouco da vida pessoal da gente de lado. Isso aí é certo. Amizade, família, porque isso depende de tempo. Sim. Aí, por exemplo, eu tô aqui em São Paulo e eu só chego em casa domingo. Aí você é convidado para uma festa, é convidado para uma coisa... Você não vai a primeira, não vai a segunda, o que automaticamente acontece? Nem chama mais. Você entendeu? Então, isso a gente é penalizado em certas coisas. Mas a gente tem noção disso, né? E junto com isso, existe um crescimento da empresa. O que eu vejo? No início do crescimento de qualquer empresa, eu vejo que a gente vai acumulando muita função, né? A gente vai crescendo, a gente vai criando. A nossa empresa, apesar de hoje ser muito mais organizada, ela é muito dinâmica, principalmente por causa da Valéria. Né? Então, a Valéria pensa numa coisa nova e a gente starta do jeito que dá. Então, tem um projeto futuro e médio rodando, mas tem que encaixar esse projeto. E no início da empresa, a gente acumula muita função. Isso que dá também muito ruído, eu vejo que dá muito ruído na empresa. Sim. Então, à medida que a empresa vai se estruturando e vai crescendo, você vai sobrando caixa, você tem condição de contratar uma pessoa específica para aquele setor. Então, você começa a segmentar a sua empresa. Sim. Então, você começa a dividir um pouco as funções dentro da empresa e tudo vai ficando um pouco mais claro. Sim. Mas a parte da Valéria ainda é a parte mais desafiadora. Porque a Valéria hoje ela estuda para desenvolver tudo que ela quer, para criar conhecimento no que ela faz. Sim. Ela estuda, ela ajuda a desenvolver produto, ela faz aula, ela faz conteúdo. Você sabe que fazer conteúdo não é fácil. É uma outra profissão. Sim. Né? É isso. Então, assim, para ela hoje é muito mais desafiador. A gente tem que ter esse cuidado da divisão do tempo. Eu tento ajudar ao máximo para tirar um pouco de peso dela. Porque senão também... Sim. Eu acho que a gente... É óbvio, né? Com suas devidas proporções aqui. Mas eu sinto um pouco isso também aqui do meu lado, né? A Bel, ela precisa ser a cara do negócio, ela precisa analisar a qualidade das aulas que a gente tem aqui, ela precisa criar conteúdo que dá bastante trabalho. Essa parte eu sinto que ela gosta, então... Só que toda a parte burocrática de uma empresa continua acontecendo. Então, eu acho que a minha missão aqui, eu sempre falo isso, né? A minha missão é, eu preciso que o Neymar esteja bem para jogar bola. Agora, o que eu posso fazer? Contrato, conversar com o jurídico, falar com o time de vendas, toda a parte que não precisa dela, eu tento puxar isso para mim. E algumas coisas eu acabo não repassando para ela. Quando é uma notícia ruim, eu tento absorver e manter o silêncio ali, porque eu tenho que deixar ela livre para pensar o negócio, né? E o que você falou dessa parte técnica, né? A Bel também adora estudar. Então, ela acorda todo dia mais cedo, ela gosta de estudar, e aí ela grifa as coisas, risca tudo. E eu fico pensando, se eu travar isso dela, né? Ou então se eu começar a trazer ela para algumas coisas burocráticas que ela não vai gostar, eu vou travar o negócio. Isso nem sempre é legal pra gente, né? Porque você também estudou, né? Você também fez ali tua pós, você também gostaria de viver um pouco a parte gloriosa do negócio. Mas sempre que a gente fala com os maridos, né? Eu tento trazer isso um pouco para eles. Trabalhar com a esposa é aceitar viver sempre assim, fora das cenas ali, não tem problema, e deixar ela brilhar. Porque eu sinto que muitas vezes o marido entra no negócio, mas ele quer brilhar tanto quanto a esposa. Aí não dá certo. E a palavra final sempre vai ser dela. Então eu quero, ela não quer, é não. A operação é dura. É isso. A operação é dura. O que eu penso um pouco disso? Acontece a mesma coisa. Eu tento tirar o peso ao máximo dela. Por outro lado, eu também gostaria que ela soubesse o básico das outras coisas. Porque a vida é muito dinâmica. A gente sabe se eu vou estar aqui, se eu não vou estar, o que pode acontecer comigo ou com ela. Sim.
não é ter maus pensamentos, mas Sim. é saber que as coisas podem acontecer. Então, o básico, eu acho que tem que saber um pouco, pelo menos, do que está acontecendo. Então, eu sempre vou soltando alguma coisa dentro. Tá vendo? Isso aqui, é assim assado. Uhum. Mesmo que ela não participe da operação do dia a dia, ela saber de alguma coisa que está acontecendo nesse sentido, né? E às vezes as pessoas não veem, mas a operação, ela consome. A operação é dura. Assim, uma empresa hoje, se você, ela vai crescendo. Aí você imagina, hoje uma empresa tem comercial, ela tem um fiscal, ela tem um financeiro. O nosso tem a logística. A parte de produtos. A gente envia produto, a gente faz isso tudo. Aí tem o TI que trabalha com esse pessoal todo. Tem um marketing que toca esse negócio todo e que facilita a venda. Então, você imagina a quantidade de coisas que tem atrás do momento que te aparece no Instagram ou no canal de aquisição que fica por trás disso. É um iceberg, com certeza, né? A gente vê uma pontinha ali. E eu sinto que um pouco disso, né, que você está comentando aqui, as gerações mais novas, quando elas veem só ali a parte do Instagram, elas não conseguem dimensionar ainda muito bem o todo que tem por trás daquilo. Aquele vídeo que está saindo ali, ele tem algum fundo estratégico, né? Então, nada é feito por acaso. E o que acho que trouxe a gente até aqui, provavelmente é o que você está comentando na parte de vocês, você ser multitarefas. Né? Então, assim, a Valéria não é pesquisadora nata lá, não começou sendo uma pesquisadora, mas hoje em dia ela é. Exato. Ela faz um pouco disso. Ela não é criadora de conteúdo, mas hoje em dia ela tem que ser. Ela não é uma pessoa, né, que vai entender do fiscal, de logística, mas uma pincelada do assunto ela tem que ter. Então, quanto mais multitarefas a gente tiver pronto para ser e saber que isso é normal do negócio, eu acho que mais preparado para a guerra que é empreender a gente vai estar. Não dá para achar que vou fazer um curso ali de toxina botulínica e vou aplicar a toxina botulínica e acabou, é só isso que eu gosto de fazer. Então, para você fazer o que você gosta de fazer, tem muita coisa que você não gosta, mas que você tem que fazer. A maioria da vida é não gostar. É isso. E ter que fazer. É aturar, né? E quando a gente entra nessa parte de ensino, né? Eu sinto que tem muita gente muito jovem que elas acham que elas vão vir aqui fazer um curso de técnica só e beleza, acabou. Só que a gente acaba vendo que é muito mais do que só isso. Essa pessoa, ela precisa ter um curso, às vezes, de português básico. Ela precisa ter um pouco de curso de convivência com outras pessoas. Não vai ser bem assim, tudo que você quer vai ser feito e pronto, acabou. Ela precisa ter um pouco de ciência de higiene. Ela tem que saber jogar o lixo correto ali, o infectante, o não infectante. Regulação. Então, a gente tem que ser multitarefas, não somente na parte profissional, mas na nossa vida também, né? Quando você fala de equilibrar a vida social com a vida profissional, na minha visão, o sucesso ele vem do desequilíbrio. Alguma parte vai ficar faltando. A gente, né, falando aqui de empresa, com toda certeza a gente está vivendo esse desequilíbrio. Eu tenho certeza que você adoraria estar com, né, todos os seus filhos ali agora, nesse momento, mas você veio para São Paulo, você tem que cumprir esse pênalti. Não adianta a gente só querer fazer aquilo que a gente quer. Até hoje, né, você falou que formou em 2005, né? Não, casei em 2005, formei em 2002. Formou em 2002, ou seja, já faz 24 anos que você é formado. De lá para cá, quantidade de coisas que você fez, mas você não gostaria de estar fazendo, mas você fez porque você sabia que tinha que fazer, é absurdo. Né? Então, eu trabalhei 16 anos no mercado financeiro antes de vir trabalhar com a Bel. Quantidade de coisas que aconteceram no mercado financeiro que eu não gostaria de ter passado, mas eu estava lá todo dia. Então, viver o desequilíbrio com certeza vai fazer com que você tenha algum resultado diferente. Não dá para viver na mediocridade, e quando eu digo mediocridade é só de ser médio. Se você é um profissional médio, você vai ter resultado médio. Se você vive o desequilíbrio e aceita isso, daí sim você tem condições de ser a Valéria, né, conhecida depois de bastante tempo na estrada. E o que eu acho legal assim, né, é que a parte de produtos, vocês têm há pouco tempo, vamos dizer assim, pensando na carreira toda de vocês. 2 anos. A parte de produtos, então... 2 anos a gente tem
operando. Fora o que está por trás disso aí até começar. Até começar, né? Então, 2 anos que surgiu para eu poder comprar. Exato. Mas eu tenho certeza que todo o trabalho que foi feito antes foi longo e... E você entende que é um outro negócio, uma outra regulação, uma outra parte fiscal tributária, é uma outra equipe, é outra tudo. Aí uma coisa que eu não falei quando eu falei de empresa, que eu acho que hoje o que mais impacta é o RH. Ah, sim, trabalhar com pessoas, né? Eu acho que o diferencial hoje é isso. Com certeza. Para mim, hoje, o diferencial isso é hoje. O que eu percebi com o tempo, assim, né? Falando desse tema, a gente às vezes precisa de uma pessoa para um determinado cargo, a gente vai e contrata. Só que não dá certo. E aí a gente acha que ninguém para aquele cargo vai funcionar, que eu tenho que desistir daquela vaga. Deixa para lá, não vai funcionar. E aí a gente acaba impedindo o nosso crescimento porque a gente teve uma primeira experiência ruim. Uhum. Que eu falo assim para as alunas, né, que perguntam para a gente com relação à contratação você pode desistir de uma pessoa, mas nunca desista daquele cargo. Se você precisa de alguém para esse cargo, insiste. Às vezes demora, mas quando encontra, deslancha. Eu acho que um dos maiores problemas de qualquer empresa é a entrada e sair do colaborador. Entendeu? Porque isso penaliza demais a empresa. Mas, por outro lado, a gente tem que entender a motivação de cada um que está trabalhando com a gente, que isso que é o principal. A motivação é totalmente díspare de uma pessoa para outra. E a gente tende a criar um cargo e achar que aquela pessoa vai ser o modelo daquele cargo. E não vai. Às vezes você vai achar uma pessoa que vai ter alguma característica daquilo e tem muita qualidade em relação àquilo, mas tem alguma coisa que deixa a desejar, mas a qualidade, sobressai. É melhor manter essa pessoa aí. Sim. Dá muito trabalho treinar. Sim. Isso eu vejo que é um grande diferencial de alguns profissionais ou de algumas empresas. Porque, em geral, o profissional liberal não gosta de treinar o seu colaborador. Ele acha que está gastando tempo, né? Então, a gente, em geral, não tem um POP bem feito com descrição de cargo. A gente, na verdade, não faz nossa parte para melhorar ou otimizar esses processos de entrada e saída de perda. Sim, entendeu? É verdade. E até indo nessa linha, hoje em dia, assim, qual que é a sua visão com relação à contratação? Você acha que faz mais sentido você primeiro crescer, daí você contrata depois para suprir aquele crescimento, ou você acha que para você crescer você tem que contratar pessoas? Não, é o que eu te falei. Em tudo na minha empresa, a gente vai acumulando função no início. Se eu criar um setor novo, e vou contratar, de repente, 1 ou 2 pessoas para tocar aquele setor. A partir que o setor cresce e aumenta a demanda, eu vou segmentando e contratando mais gente e separando as funções dentro do processo. Então, eu sempre fiz isso, né? Desde o início. Eu te falei que lá atrás eu vendia. Só que hoje, à medida que você vai estruturando sua empresa vai tendo caixa. Porque, na verdade, caixa não é simplesmente dinheiro. Sim. É a probabilidade de você crescer, de você dar mais emprego para outras pessoas, entendeu? Então, o caixa te proporciona isso tudo. Sim. E à medida que você vai tendo mais possibilidade disso, você consegue tornar mais breve a contratação das pessoas, dividir esses cargos mais rápido possível e ter mais efetividade dentro do seu processo da sua operação. Isso é claro. Eu percebo muito que as pessoas elas esperam contratar, né, pessoas ali para trabalhar junto com elas e que vai ser a salvação de tudo. Mas quando elas contratam alguém, elas acham que elas já não têm mais responsabilidade nenhuma sobre aquilo. Então, assim, eu contratei uma pessoa para fazer o meu Instagram, não preciso fazer mais nada do meu Instagram. Contratei alguém para fazer o meu jurídico, eu não preciso pensar mais em absolutamente nada, contrato, nada disso. Eles que vão pensar por mim. Eu acho que a contratação, a gente precisa saber que são pessoas que estão ali para auxiliar aquilo que a gente está direcionando a empresa para ir. É um complemento. É um complemento. Eu não posso largar aquele assunto só porque eu contratei uma pessoa. E quando eu largo, aí eu não tenho resultado. Então, a culpa é dessa pessoa que entrou? Não, a culpa é minha. A culpa é minha que larguei o assunto, que não treinei, que não direcionei, que não falei o que eu queria. Mas a gente tem que tentar fazer isso de uma forma que seja muito sutil. Porque eu sinto também que as pessoas não gostam de... Não é nem questão de chamar atenção, mas é de passar uma orientação. Falar, olha, eu sei que você está fazendo assim, mas a gente prefere que seja dessa forma aqui na empresa.
E eu não tô falando pra pessoa fazer uma coisa que seja fora da lei, obviamente, né? Mas tem a nossa forma de trabalhar. É o jeito que a gente entende que é certo. E eu não tô chamando atenção. Eu não tô brigando. Mas essas que crescem dentro da empresa. Exato. As que sabem ouvir e aceitar isso como um conselho... E que tem autonomia de correr atrás também. Exato. Hoje em dia, né, a gente tem que tomar cuidado com a forma com que a gente fala, passa essas orientações, para não parecer que é uma briga, porque daí dá o efeito rebote. Né? Daí a pessoa fala, pô, tô fazendo o meu melhor aqui. Por isso que eu falo que o RH é um negócio totalmente sensível. Sim, do negócio. É muito. Mas o que eu entendo também, a gente lida com pessoas que são de vários lugares do Brasil, elas vêm de culturas, de origens, de estrutura familiar muito diferente. Então, o que para mim é uma piada, pode ser que para outra não seja. Então, isso não só é RH, né? Mas alunas, pacientes e trabalhar com o público de forma geral. Eu acho que isso é muito complicado. É uma linha muito tênue, né? Do que eu posso, o que eu não devo fazer. E de ser interpretado, né? Mas por outro lado, que eu também acho que esse suporte, agora falando de aluno ou de cliente, quem vai me ouvir vai falar, mas não é perfeito. Nunca vai ser perfeito o suporte. Não é. A gente corre atrás de tornar isso o mais funcional possível para a empresa e para quem está. Sim. Mesmo porque eu acredito muito que a recorrência está no sucesso de quem a gente ensina ou adquire nosso produto. Nossa, perfeito. Entendeu? Eu tenho pleno isso na minha cabeça. Tem muita gente, muita instituição que se preocupa em dar o curso e, eu não... Para mim, o curso qualquer um pode dar, ou você pode escolher qualquer outro curso. Mas o que realmente, que protocolo vai mudar a sua conduta clínica e automaticamente mudar a sua autoridade, sua vida financeira, tudo isso? Exato. E eu acredito que esse suporte, agora falando do suporte para cliente ou para aluno, é essencial hoje. A gente até falou essa semana sobre isso, né? Eu preciso entrar em contato e conhecer, falar com a minha aluna daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Porque eu sendo uma escola, eu não posso comemorar. Óbvio, né? Eu posso comemorar quando eu vendi um curso. Legal, eu sou uma escola. Mas o meu objetivo é que a outra pessoa que comprou meu curso atinja o objetivo dela. Então, se ela veio aqui para aprender alguma coisa e colocar em prática e fazer mais dinheiro ou ter mais tempo livre, eu quero saber, e aí, faz 3 meses que você fez o curso, você atingiu o seu objetivo? E a gente tem que comemorar quando isso aconteceu. Lógico, isso na verdade é o objetivo final de todo curso, eu acredito. Ou todo treinamento deveria ser. Sim, entendeu? Porque a minha capacidade de ensinar, ela precisa ser suficiente para que a pessoa atinja o objetivo dela ao vir fazer o curso comigo. Então, eu vejo... a gente fica feliz quando vende um curso, mas não é só isso, não termina aí, né? Eu acho que o pós do negócio é que fico mais feliz quando ela volta. Exato. A recorrência, ela é um ótimo indicativo. Não por causa do dinheiro, mas esse é o maior balizador do que o que você está fazendo tem resultado. Está dando resultado. Entendeu? E para a pessoa, porque se a pessoa tem resultado, você tem. É uma cadeia. E eu acho que a Valéria, por tudo que você comentou aqui, eu acho que ela deve se cobrar muito disso também. Muito. Né? Porque ela deve pensar assim, eu fui, pesquisei, estudei, criei a aula, criei o protocolo, criei o produto, entreguei tudo para minha aluna. Por que não deu certo, né? Ou então, se deu certo, ótimo, como que eu faço para replicar esse sucesso? Como que é você lidar com ela, assim, com essas autocobranças dela? Na verdade, aí é RH também. Só que é dentro de casa. Só que é o RH em casa. Dentro de casa. Você entendeu? As pessoas que estão junto da gente sabem como que funciona, né? Sim. Porque ela é feroz ali naquilo que ela faz. Quem conhece ela sabe que ela é. Sim. E eu, na verdade, eu tenho que dar um equilíbrio nesse sentido de dar suporte, de resolver esses problemas e, ao mesmo tempo, deixar ela tranquila e equilibrada de um ponto de ter uma harmonia com ela mesma, né? Nem comigo. Você entendeu o que eu quero te falar? Sim. Parece que só muda o endereço. Vai pra você ter, assim, Valéria, por exemplo, ela quer estar nos telefones do saque, vendo o que está acontecendo. Porque isso aí é o balizador dela. Se o que ela tá fazendo tá direito. Então, mas é esse tipo de coisa que eu falo que eu quero evitar de chegar nela. Porque, assim, a gente lida com pessoas de diferentes faixas etárias, diferentes cidades. A gente tem que fazer esse filtro, porque não... Tem que fazer o filtro, mas por outro lado também,
isso dá energia para a equipe. O ódio que alimenta a energia. Não é ódio, você vê a pessoa ali na ânsia de resolver, de proporcionar quem tá do lado e veste a camisa e fala, pô... Não, né? Tipo... Exemplo, se eu tá dentro do tempo, querendo resolver, quero tudo... Sim. Só que nem sempre tudo vai ser tão suave. Nunca foi. E a gente tem que, na verdade, trabalhar com essa questão também. Muito. Isso é dentro da gente. Você sente que de alguns tempos para cá, a régua vem subindo? E aí o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas esperam sempre mais. É sempre mais doação, sempre mais conteúdo, sempre mais qualidade. Acho que é certo, isso faz a gente também elevar o nível. Mas o que eu venho percebendo aqui pra gente, né, é que as pessoas estão cobrando mais. E isso faz com que eu queira entregar mais também. Então, o mercado estando mais consciente, né? Então, hoje em dia tem um monte de profissional falando na internet, né? A internet é muito boa, ela dá voz para muita gente. Para algumas, infelizmente, né? Mas... Queria eu que na internet todo mundo postasse conteúdo que proporcionasse crescimento profissional. Porque tem ainda muita gente ainda que vai para a internet para falar do crescimento do outro, da iniciativa de outro, de protocolo, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que... Outro dia a Bel até comentou sobre isso, né? Se você começa a prestar atenção nas pessoas, que elas têm mais engajamento quando elas estão falando mal de alguma coisa ou de alguém, quer dizer que ela não tem tanta coisa boa assim pra falar dela mesma, Exato. né? Ela tem que gastar o tempo dela olhando o que o outro tá fazendo pra tentar atacar ao invés de falar bem daquilo que ela mesma tá fazendo, né? Quem tá produzindo de fato não consegue ter tempo de olhar pro lado. Exatamente. Né? Tipo, olha o tamanho do ecossistema de vocês, olha o tanto de coisas que vocês precisam olhar. Vocês têm tempo de olhar o de alguma outra pessoa? Eu? Mas a gente bate muito nessa tecla. Para de seguir 1 milhão de pessoas do seu segmento. Uma ou outra não vai gostar do que você faz e vai achar que aquilo que você faz não tá certo. E ela vai começar a querer te atacar daquela maneira. Só que se você coloca energia para ir lá tentar se defender ou tentar explicar alguma coisa, você tá gastando o seu tempo. Enquanto tem um monte de gente ali que tá querendo ver o que você tem de bom para produzir. Então, isso sempre vai existir, né? Mas eu acho que não faz sentido a gente gastar o tempo com isso, né? Porque sempre vai existir e nunca vai trazer resultado positivo. O que eu sinto, né? Estando aqui do lado do marido, né? Assim como você, é que se elas acabam consumindo a energia delas ou a paciência delas e elas vão lá na internet se posicionar com algumas coisas, isso acaba afetando os negócios, né? Então, um posicionamento, uma frase mal interpretada, um vídeo que ficou pela metade ali, isso afeta os nossos negócios. Então, a gente, né? Acho que como gestor de conflitos, não só em casa, mas também dentro da empresa, a gente tem que buscar essa sanidade e mostrar para elas, não entra nessas brigas aí, porque não vai trazer resultados bons para você. E hoje, o que eu sempre tento trazer para a Bel a empresa não é mais só eu e você, né? A empresa tem um monte de pessoas que dependem da gente. Então, você entrar numa briguinha dessa de uma pessoa que é um profissional que trabalha sozinho lá, e você comprometer toda a qualidade de entrega e todos os funcionários que trabalham com a gente, não é um negócio que vale a pena, né? Isso vai muito de encontro ao que você é de marca, né? Na verdade, né? Sim. O que você constrói de marca, eu vejo muita gente falando em construção de marca. O que você intencionalmente faz para criar uma percepção do seu cliente. Só que o que eu vejo? Quem mais gera autoridade e quem mais gera marca, né, no caso, no sentido empresarial, é quem faz aquilo intuitivamente. Sim. Porque a pessoa que está do outro lado vê o que é real, o que não é real. Sim. O que tem valor, o que não tem valor. Por mais que você faça um aprimoramento daquilo, nesse sentido, mas quem tem aquilo dentro mesmo, de mostrar aquilo que é real, é o que eu acho que gera valor para quem vê. Eu acho que gera valor e traz perenidade. Né? Exatamente, perenidade, exato. Se você é uma pessoa que não é real ali,
não dura 10 anos, né? Não dura... E nesse meio, até em relação ao que se fala. Poxa, a gente tem muito claro que a Valéria gosta de pele, os resultados dela são de pele. E, poxa, ela é boa nisso mesmo, Sim. entendeu? E ela se dedica 24 horas por dia nisso. Não tem sentido nenhum a gente falar de uma outra coisa só porque tá no alto, tá dando dinheiro. O hype, né? Até mesmo dentro da pele, algum protocolo que você não acredita, não tem por que você falar porque dá dinheiro. Não tem sentido. Sim. E as pessoas veem isso. Vem muito. Que vocês falaram que você realmente acredita. Sempre existem ondas, né? Então, agora tá todo mundo falando dos peptídeos, né? A gente nunca, aqui na clínica, a gente nunca é pioneiro em absolutamente nada. Pode falar o que quiser, que a gente não é inovador, mas a gente jamais vai oferecer alguma coisa que eu não consiga reverter aquela situação. Ou que tenha estudo e me mostre, ó, você fazendo isso, o resultado vai ser esse, se der errado, você faz isso e contorna. Então, eu nunca vou fazer alguma coisa nova. Porque a gente espera sempre os estudos saírem. Mas por quê? Hoje em dia, essa questão de marca, né? Eu acho que você está querendo dizer assim, hoje em dia, a marca, né, Valéria da Alcool, tem equity ali atrás, né? Então, assim, existe valor. Eu falei que não é nem valor de mercado. O que eu falo de marca nesse sentido é a percepção do cliente. Dele saber Entendeu? que... Pô, Valéria é aquilo ali, ó. Entendeu? Tá muito bem definido, Tá né? muito bem definido no que ela acredita, no que ela faz, no que ela corre atrás de resultado. Isso é natural. É isso que eu quero te dizer. Sim, não precisa forçar, né? Eu não preciso gritar. Eu tô falando aqui, você tá me ouvindo e tá entendendo que eu sou boa nisso. Exatamente isso. Isso automaticamente em valor de marca, de equity, isso vem atrás, né? Consequência. À medida que você modele suas coisas, seus negócios, seus produtos, que você tem a oferecer para o cliente, de produto mesmo, factível de comercial, isso vem atrás disso tudo. Sim. Né? E quando a gente fala em marca, né? Hoje eu dependo muito da imagem da Bel, né? Então é uma empresa que é uma escola, é uma clínica, ambas empresas levam o nome da Bel. E hoje eu sinto que a Bel ela não pode ficar de fora do negócio, né? Ela pode não ser a professora daquele curso, ela pode não ser injetora daquela paciente ali, mas ela não pode ficar de fora do negócio. Como que você sente, assim, que a marca de vocês cresceu, hoje é o tamanho que é, todo mundo conhece, e essa associação com a imagem, assim, né? Porque também... A dependência da imagem... A dependência da imagem da Valéria em relação aos negócios. Como que você acha que... A dependência do negócio em relação à imagem da Valéria. Porque basicamente a gente depende da disposição delas ali pra gente... Óbvio, né? Nem todo mundo tá bem 100% dos dias, mas a grande maioria, elas precisam estar bem, né? E dessa exposição, né? Porque, você não pode vir aqui palestrar em sei lá qual cidade... E você, tá bom, eu vou, mas não era bem aquilo que você precisava fazer. Então, você depende muito da imagem. A empresa depende muito da imagem. Você sente que isso acontece com vocês? Lógico. A gente tenta equilibrar o máximo isso aí. Em questão que você falou, poxa, a gente é convidado. É convidado por inúmeras palestras, inúmeros congressos. Só que hoje não dá. Não dá mais. Entendeu? Não dá. Não dá para ir. Eu tô falando da questão física. Sim, né? sim. Questão física dela própria, em questão do negócio também, porque não tem sentido também a gente largar a operação do dia a dia para ir no negócio, promover o negócio de outra pessoa. Por mais que você promova a sua própria imagem, né? Sim. A gente tenta equilibrar o que você ganharia ou não deixando esse custo de oportunidade de deixar o seu negócio. Sim. Porque o que eu vejo, até um tempo atrás, muito coach falava, não dá para sair da operação. Eu acredito nisso. Eu também. Você entendeu o que eu quero te falar? Sim. Eu vou todo dia pro escritório, eu tô lá todo... Se eu estiver em Vitória, eu tô todo dia no escritório. Sim. Quem trabalha comigo sabe. Mas que eu tenho agora, às vezes, uma coisa para sair e ver em outro lugar, eu tô sempre lá. Sim. Não tem saída, né? E em relação à Valéria é muito mais difícil. Sim. Né? A gente equilibrar isso, onde que ela vai estar, onde que ela não vai estar. Então hoje, por exemplo, se a gente for pegar a agenda dela, na maioria das manhãs, ou ela está em casa ou no escritório, aí ela vai desenvolver produto, vai estudar, vai fazer as coisas dela. À noite também ela estuda muito, final de semana.
A gente sempre tem 2 tardes de atendimento na clínica quando está em Vitória, que é sempre terça e quinta. E os outros dias também, normalmente ela está no escritório, desenvolvendo projeto, gravando conteúdo. Então, o que acontece? Se eu tento ao máximo tirar o peso dela, mas no mesmo tempo ela coloca peso nela mesma, isso é um conflito, né? Mas eu tento sempre ao máximo estar tirando para ela conseguir fazer as coisas. Então, hoje não dá para fazer tudo. Eu acredito muito nisso não dá para vender esse sonho, né? Você pode sair do operacional. Não, você tem que contratar um CEO, ele vai tocar a empresa para você. Eu acho que o negócio tem que estar muito redondo. Muito sem estar dependente de uma figura central para você ter uma coisa dessa funcionando. Eu faço questão também, acho que todo dia a gente está aqui na clínica, eu principalmente, porque eu acho que precisa um pouco da nossa digital. Eu acho que o negócio, ele pode funcionar sem você, mas ele não... Eu contrato uma pessoa para limpeza. Só que se eu tô passando e eu vejo que o lixo tá cheio, eu vou trocar. Eu não quero saber se tem uma pessoa que é responsável por isso. Eu faço o que precisa fazer. E estando aqui, a gente vê isso, né? Então, a gente já morou um ano e meio praticamente fora. Não estávamos aqui todo dia, funcionou muito bem. Mas o que eu sinto é que a cultura da empresa ficou um pouco de lado. E a cultura, que é essa impressão digital, eu acho que ela só acontece quando a gente está envolvido no negócio. Exatamente. Eu sei das dores, eu sei o que a minha aluna preferiria ter. Hoje em dia eu sei como uma paciente gosta de ser recebida. Então, tudo isso a gente sabe porque a gente está observando o negócio acontecer. A gente conhece as pessoas que trabalham com a gente porque a gente está envolvido no negócio. Eu acho que a empresa não pode ser uma surpresa, né? Se eu recebo uma reclamação, cara, eu já tinha que saber que isso podia acontecer, porque eu estou vivenciando o negócio ali, né? Então não pode ser uma surpresa. E isso vai de encontro ao lado empresarial, principalmente na imagem delas. Sim. Ser dependente da imagem delas. Sim. Porque se você for pensar que uma empresa, para ser mais sólida possível, ter um valor de mercado maior possível, ela tem que ser dependente de figuras. Sim. Elas têm que andar sozinha. Então isso vai de encontro ao modelo de negócio que a gente tem. Exatamente. Né? Por isso que quando a gente vê cursos de negócios por aí, é muito difícil a gente conseguir encaixar alguma coisa no nosso segmento. Porque quando eu vejo o cara começa a falar assim, então você que está contratando o seu 100º funcionário, você precisa ouvir isso. O nosso business não é assim, não encaixa, né? Então é meio que... Eu sinto que tudo isso de estética é muito novo, muito imaturo ainda. Então, é algo que está sendo formado ainda. Então, quando a gente busca algum conhecimento, alguma profissionalização, eu sempre vou fazendo vários catados, né? Isso daqui eu consigo aplicar no meu negócio, isso daqui eu consigo aplicar no meu negócio. Mas o core mesmo é muito difícil a gente conseguir aplicar 100%, porque parece que nunca ninguém viveu esse negócio antes. Eles lá que falam de negócio, não. Exato. Nunca viveram um negócio. E o que eu sinto também é que muitas vezes o cara que fala de negócios, o principal negócio dele é vender curso que fala de negócios. Então, assim, ele não vive uma empresa na prática, né? A empresa dele é de vender cursos, então... Eu acho assim, no nosso negócio, né? Você transferir autoridade de quem tem um conhecimento científico e prático para outra pessoa é muito difícil. Dentro de uma clínica. Sim. Até mesmo às vezes para dar curso. Para curso ainda... Eu vejo mais ainda possibilidade, mas eu acho que da clínica é o pior. Precisa muito tempo, eu acho. Não é alguma coisa que vai ser rápida. Muito tempo, muita operação ali muito bem consolidada, muito processo muito bem feito, entendeu? Indo mais para o final agora, né? Já direcionando aqui para os finalmente. Hoje você trabalha com produtos e serviços, né? Então a parte de clínica, de escola, a gente se colocar ele como serviços e os produtos, né, que vocês têm. O que te brilha mais os olhos, assim? Talvez não o da Valéria agora, o do Fábio mesmo. O que é você que está ali no behind que eu vejo? Assim, olha só, hoje é uma coisa muito dependente uma da outra, né? Porque, como eu te falei, o público praticamente é o mesmo público, né? Então, a gente tem um Instagram, um canal que a Valéria está sempre lá falando de conteúdo, de conhecimento, mas o público, ele é muito parecido, né? Então, eu acredito que um
complemente muito bem o outro. Mas se você for pensar do ponto de vista de um negócio, né, de escala, de uma série de características para você atingir um patamar maior empresarial, eu acredito que o produto tem uma possibilidade maior disso do que o serviço. Né? Como eu te falei, o serviço tem uma série de características. Você tem recorrência, você tem margem, mas você não consegue ter escala. A escala do serviço, na minha visão, né, que pode ser uma visão limitada, ela só vem se a gente conseguir de alguma forma ir pro digital, pro online. Só que mesmo assim ela depende da pessoa estar ali disposta e disponível, né? A partir de serviços, eu acho que você consegue tirar um pouco desvincular um pouco da imagem ali, né? Digital, por mais que a gente já tenha feito algumas vezes, são outras características que você tem que ter para tocar aquilo de forma mais tranquila. Sim. Entendeu? Quando a gente começou o presencial, a gente hoje está optando por presencial, com maior segurança, a gente sabe o que a pessoa está fazendo, maior domínio. Não, eu concordo. Eu acho que quando a gente começou a estudar mais o digital, parece que eu abri um portal ali, siglas, regras. A gente já fez bastante, mas a gente está num período agora de... Dar mais atenção para o presencial. E pra gente finalizar aqui, o que você hoje, né, depois de 20 e poucos anos aí de formado, né, de empresa, o que você entende que é um sucesso para vocês hoje? Seria mais... Rapaz, eu tenho eu fico pensando muito nisso, né? E a questão do sucesso é muito a ver com o que a gente pensa da gente mesmo, né? Né? Porque o sucesso não tá nas outras pessoas, no que proporciona a gente, o sucesso tá na gente. Perfeito. Né? E o que eu falo muito para minhas filhas, para Valéria, eu acredito que o sucesso é você estar satisfeito com o que você é e com o que você tem. É simples para mim. Sim. Isso que Por mais que a gente tenha... Desculpa, Felipe. Não. Por mais que a gente tenha vontade de crescer, o que a gente tem que bastar em algum momento pra gente, você entendeu? Perfeito. Isso que você falou é bem interessante, né? Porque quando se fala em sucesso, geralmente as pessoas pensam no que elas têm. Mas poucas vezes eu ouvi as pessoas falarem no que elas são. Porque eu imagino que ao longo desses tantos anos, vocês já devem ter, em algum momento, quebrado o pau e falado: eu não vou mais trabalhar com você, eu desisto. Eu imagino que isso... Hoje, muito menos. Hoje, muito menos. Muito menos. A própria maturidade faz eu ficar quieto muitas vezes, assim. E o sinergismo do negócio também. Quando você começa a ser claro que o caminho da empresa é aquele, você entendeu? Vai mais fácil. Vai mais fácil. Mas no começo, eu imagino, você já deve ter falado: quer saber? Isso não é pra mim. Eu nunca quis ter saído de Coporanga. E você tá aqui em São Paulo. Você entendeu o que eu quero te falar? Não é nem... Isso foi uma dor tremenda pra mim, que até hoje eu falo com Valéria. Ela falou: pô, você não desvencilha disso? Pô... algo que era importante pra você, né? Mas você abriu mão. Abri mão. Eu tenho certeza que a Bel abriu mão. Mas tô satisfeito com isso. É isso. Mas, por exemplo, eu tenho certeza que ela abriu mão de um monte de coisas também. Né? Então, a Bel, por exemplo, ela abriu mão de morar em Dourados, e quando ela morava lá, ela falava assim: se Dourados começar a ficar muito grande, eu vou mudar pra Itaporã, que é a cidade do lado, que é menorzinha. E corta pra Bel Guerra indo morar em Nova York depois de 2 anos casando, veio pra São Paulo, morou 1 ano e foi pra Nova York. Então, assim, eu tenho certeza que ela abriu mão de muita coisa. A gente também abriu mão de muita coisa todo dia. Mas se eu vejo que isso vai levar a gente para um caminho que eu vou entender que é sucesso, seja de ser, né, ou de ter, a gente abre mão e continua feliz da vida. Agora, se quando eu começo a entender que as coisas que eu abro mão não vão me levar para onde eu sinto que eu gostaria de ir, aí que gera essas quebras, né? Então, trabalhar e empreender juntos, né, em casal, eu acho que me fez, pelo menos, amadurecer muito. E eu já tive, com certeza, vários momentos que eu falei: não, pra mim não dá mais. Vou parar, vou voltar pro mercado financeiro. Mas sempre quando a gente pensa friamente, a gente chega num consenso ali. E é isso que faz a gente dar continuidade, né? Eu acho que empreender, na verdade, eu sinto 2 sensações muito boas. Uma sensação de ver que aquilo que você acreditou, planejou, se esforçou, tá acontecendo. Isso, pessoalmente, é muito bom. Sim. É uma sensação muito boa. É uma sensação, de ir mesmo pra frente e tal. Sim. E outra sensação que eu tenho muito boa, porque a nossa empresa começou muito pequena. E tem pessoas que estão com a gente do início, tem pessoas que entraram no meio do caminho. E a gente poder ver que a empresa cresce, fatura mais,
que automaticamente a vida, às vezes, não vai ser de todas as pessoas da empresa, Sim. mas de várias da empresa, tá melhorando financeiramente, de casa, desse tipo de coisa, você entendeu? Sim, tem uma funcionária nossa que também tá com a gente faz bastante tempo e uma vez a gente fez alguma coisa, deu tudo certo, eu nem lembro exatamente o que agora, mas ela falou assim, eu sempre fico pensando quem são as pessoas que ganham quando eu ganho. Então, isso pra gente, hoje em dia, eu acho que isso motiva muito mais a gente do que as próprias conquistas pessoais, sabe? Tipo, pô, eu tenho certeza que você tem um carro legal, que você mora numa casa legal, mas beleza, e agora? O que eu posso propiciar para outras pessoas? Sendo uma escola, eu acho que a gente pode propiciar não só internamente, mas também para outras pessoas. Quando você recebe uma aluna, a gente conhece a história das alunas, a gente sabe, pô, a aluna ficou 3 dias desaparecida. Falou que ia vir para São Paulo para fazer o curso e sumiu, não respondia mais. Quando ela chegou, a gente perguntou, você não respondeu, a gente não sabia que você vinha. Ela falou assim, então, eu moro eu acho que era Porto Velho, eu vendi o carro, eu vim de ônibus e eu vendi o carro para pagar o curso. E aí na estrada não tem sinal. Eu tava vindo, por isso que eu não respondi. Então, eu sinto uma responsabilidade sobre a vida dessa pessoa, que não é só a vida dela, né? Não é só o trabalho dela. O tanto de pessoas que tem envolvido com ela. Tem os pais dela, tem os filhos dela. Então, quando a gente consegue ver isso sendo, né, esparramado aí, isso sim que me faz acreditar. Eu acho que isso que é o motivador, né? E você entende que no final isso tudo é gestão? É você saber quanto que você pode aumentar o salário de quem trabalha com você, e quanto que você vai tirar para sua vida particular da empresa, quanto que vai ficar no caixa da empresa para o crescimento, para você adquirir mais insumo e crescer. Então, isso tudo tem que estar na cabeça do gestor. Perfeito. Ótimo. Acho que a gente até passou, de repente, um pouco aqui do tempo, mas acho que foi uma conversa muito sincera, assim. Eu acho que eu, né, sinto que a vida do empresário, ela é muito solitária. Porque tem vários momentos que eu não tenho com quem falar sobre isso, né? Só com a esposa. Só com a esposa, que ela também tá nessa mesma batalha, né? Tem as pessoas do time, mas elas estão ali, né, nas suas devidas atividades. Então, compartilhar um pouquinho isso, né? Eu acho que é interessante. Para os maridos, né, que pensam em trabalhar com as esposas, o Fábio vai estar lá na sala dos maridos também com a gente no BGEX. Se você gostou desse episódio, entra aqui no nosso canal. Estaremos juntos e a ideia é justamente compartilhar um pouquinho do que a gente faz por trás toda sexta-feira, que nem sempre aparece no Instagram, like, se nem sempre é tão instagramável assim, mas que é importante e é fundamental para uma empresa acontecer. Então, obrigado, Fábio, por ter vindo aí. Abriu bastante coisa com a gente aqui. E é isso. Obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço, Felipe. Foi bom. Valeu. Foi bom demais. Obrigado.